ofertamos com carinho esta canção. Onde estiver, que lhe seja um refrigério para a dor. Apesar do velho e fraco coração, você nunca nos faltou com seu calor. Na mensagem de esperança que ensina, trabalhando na doutrina do Consolador. Nosso irmão, a tarefa grandiosa terminou. Muito bem, meus amigos, muito bem, bem-vindos ao nosso canal. A vida continua. Vou continuar usando esse fundo virtual aí, tenham paciência. Já já eu ponho um chroma bem legal aqui, tá bom? Bem-vindos ao nosso canal, abrindo aí com esse tema Chico Xavier, nossa canção em homenagem ao grande médium, né? Por quê? Porque amanhã é 2 de abril, né? Mais um aniversário do nascimento de Chico, né? Que já não está conosco desde 2002, é claro. Mas a gente lembra que em 1910, em Pedro Leopoldo, num 2 de abril, reencarnava neste mundo, neste orbe, o menino Francisco de Paula Cândido, né? Que nós viemos a conhecer mais pelo nome de Francisco Cândido Xavier ou Chico Xavier, simplesmente. A antena psíquica do século XXI, como alguém já disse, ou o homem-amor. Bem, vamos deixar os adjetivos para lá e vamos chegar aqui no tema de hoje. O tema de hoje, vocês podem ver aí, nós vamos falar também de Allan Kardec, porque hoje, justamente hoje, 1º de abril, nós estamos entre o aniversário do Chico e a data de ontem, 31 de março, que marcou 156 anos da desencarnação de Allan Kardec. E o que esses dois têm em comum? Esse é o tema de hoje. Gostaram? Gostaram do tema de hoje? Então vamos lá. Vou começar aqui a explorar aqui o nosso tema. Aí podem ver que agora eu fico no cantinho ali, fica mais agradável, não fica? Fica mais agradável de falar. Aí, nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois ícones. Não gosto da palavra, mas para ficar aí moderninho, vamos usar. Ícones do Espiritismo. Allan Kardec, que é o codificador. E codificador aí não tem nada de demérito, não. Ele participa de corpo e alma na elaboração da sua doutrina. Ele não é apenas uma caixa de ressonância do que os espíritos falaram para ele, um eco que foi escrevendo, não, ele pensou, selecionou, escolheu, não deu ouvido a todo e qualquer espírito, primeiro requisito aí do seu método de trabalho, né, que colocava tudo em xeque, passava pelo crivo, e também usava aquilo que ele chamava universalidade do ensino dos espíritos. O que um disser aqui tem que bater com o que o outro vai dizer lá do outro lado, através de um outro médium. Aí ele sabe que está diante de um conhecimento. Aliás, isso está muito bem tratado no livro, no filme. Allan Kardec, a história por trás do nome ou por trás do filme? Está ainda no Netflix. Quem quiser pode ver em inglês, em espanhol, em português. Né? Um belo trabalho de Wagner de Assis e um elenco que se empenhou de uma forma maravilhosa. Bom, muito bem. Esse é o tema. Eu vou falar um pouco de Kardec, um pouco do Chico, e depois põe a musiquinha inteira para vocês ouvirem aí essa homenagem que nós fizemos ao Chico. Muito bem. Eu já quero começar falando de Allan Kardec, pelo menos uns minutos, porque
Allan Kardec, podemos dizer que é o nosso pai do espiritismo. Sem esse pensador, esse homem de ciência, esse homem de cabedal, de conhecimento intelectual, os espíritos não poderiam passar todo aquele conteúdo filosófico, religioso, científico. E Allan Kardec, embora não tivesse formação em medicina, mas ele tinha conhecimentos. Ele era um professor. Ele tinha conhecimentos em algumas línguas, o francês, a língua natal dele, e mais o alemão, porque ele estudou na Suíça, lá no colégio de Pestalozzi, né, em Yverdon. Então, ele dominava o alemão, mas depois ele foi perdendo o contato com o alemão. Mas ele conseguia se virar bem com o espanhol e até o português, porque língua latina, né? E, olha, Allan Kardec, um homem de cultura, um homem que também escreveu livros didáticos sobre gramática francesa, aritmética, já contamos dele aqui em algumas ocasiões, né? Mas no 31 de março de 69, ele já havia publicado as 5 obras básicas que constituem o Pentateuco kardeciano, sem contar aquelas obras menores que ele foi intercalando. Mas ele estava empenhado na Revista Espírita, estava na sua casa ainda, lá na Passagem de Santana, 59, aquela no cantinho, aqui a fachada. É aqueles prédios tipo galeria, em São Paulo tem, na 7 de abril, você entra por uma porta na 7 de abril, sai na outra lá, que é a Barão de Itapetininga, não sei, não me lembro mais, mas aqueles prédios que tem uma passagem na galeria embaixo. Assim era o prédio da 59 na Passagem de Sainte-Anne, ou Santana. Ali ele ficou mais tempo, e ali foi a sede da Sociedade Espírita Parisiense, foi o nome que ficou firmado no fim, e foi ali que permaneceu mais tempo, nesse endereço. E como é que é o endereço? Quem já foi lá? Eu não fui ainda. Quem já foi lá sabe como é que é. Entra nessa galeria aí, ó, tem uma pessoa aí, inclusive uma amiga nossa aqui, Ieda Hungria, parece que é ela que está ali na porta, fazendo turismo lá na França, e ali, você entra na galeria, lá na frente tem uma escadinha que dá acesso aos apartamentos. Dá para ver não dá para ver janela aqui, mas subindo 2 lances, chega-se ao primeiro andar, ali tem um apartamento, onde morou o senhor Allan Kardec com a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, que hoje está tudo diferente. Dali ele tinha alguma visão? Só lá embaixo. Ele olhava para o fundo da galeria, para o fundo do prédio. Coitado, não tinha visão nenhuma ali. Bem diferente da rua des Martyrs, onde ele morava antes, né? Número 18, né? Onde ele começou toda a sua saga para conhecer e codificar o Espiritismo. Em 1856, 57, né? Depois se mudou para esse endereço, que era um lugar onde também ocorriam as reuniões da Sociedade de Estudos Parisienses, a SEP, ou Sociedade Espírita Parisiense. Ali também era também a sede da redação da revista. Allan Kardec foi um jornalista de primeira classe, publicando uma revista todo mês, sem falhar, desde 1858 até 1869, quando ele desencarnou. E olha que ele deixou o número de abril pronto. E ele estava justamente empacotando a remessa da revista de abril de 69, quando ele... Epa, pulei. Vamos voltar. Foi justamente aí quando ele... Tem que tomar cuidado aqui, senão eu não consigo mostrar nada. Quando ele foi atender um caixeiro, atendeu a porta, entregou as revistas que ele deveria levar,
voltou para dentro, estava sozinho, Dona Amélie, a Gabi, tinha saído fazer compras, mas Alexandre Delany, seu grande amigo, pai de Gabriel Delany, que ainda era um menino, estava para chegar. Essa foi a sorte. Sorte? Não digo sorte, porque quando Delany, o senhor Delany chegou, Allan Kardec já estava tombado no seu robe de chambre, que era de manhã ainda, caído, tombado sobre os tapetes, no apartamento que estava sendo preparado para uma mudança. Eles estavam saindo daquele endereço, na passagem de Santana, para ir para a Ville de Seguir, um lugarzinho bem aconchegante. Hoje, se você for lá, você vê que é perto da Torre de Paris, a Torre de Paris, mas a Torre de Paris ainda não tinha sido construída. Era um lugar muito bom, uma ruazinha sem saída, ali tinha uns chalezinhos. A ideia de Allan Kardec era ocupar um daqueles chalés com a esposa, os outros seriam destinados a espíritas em situação precária, financeira, porque muitos espíritas foram meio que sabotados, né? Se era comerciante, o público desaparecia, ou eram considerados assim pessoas não muito bem vistas, espírita, mexe com aquelas coisas. Então, havia espíritas já com certa idade precisando de ajuda. Allan Kardec já tinha esse projeto. E ele queria também já dar um endereço novo para a livraria espírita, que seria na Rua de Lille, número 7, onde de fato foi. A livraria foi para lá e foi inaugurada no dia 2 de abril. A Amélie Gabriel falou, não, a gente inaugura a livraria, sim. O meu marido desencarnou, mas eu já tenho convites feitos para as pessoas virem inaugurar a livraria, nós vamos inaugurá-la. Olha, mulher firme. E ele também pretendia fazer ali na Rua de Lille a redação da revista. Então as coisas estavam se arrumando, mas era a hora dele mudar de endereço. A missão estava cumprida. Podemos dizer que o soldado gastou a espada pelo uso, gastou a bainha, né? Ou seja, o corpo, o seu instrumento de trabalho, estava ali cansado, chegou a hora de devolvê-lo à terra, e a alma, o espírito do senhor Allan Kardec, esse espírito já com bagagem imensa, retornou à vida espiritual. Notícias dele? Eu já li muito, já pesquisei, não é a primeira vez que esse assunto vem à tona. Ele reencarnou, não reencarnou? Não sei, eu não sei. Eu só sei que ele chegou a transmitir mensagens através da médium Zilda Gama no Brasil, e essas mensagens foram publicadas no Reformador, a revista da FEB. Quem quiser ir mais a fundo, vai. Não é o meu objetivo nesta live. E depois, aí nos anos 80, a doutora Marlene Nobre levantou uma bandeira. E ela ficou meio solitária nessa bandeira. Não encontrou muitos apoiadores, não. A doutora Marlene Nobre começou a dizer que Chico Xavier, nascido em Pedro Leopoldo, seria a reencarnação de Allan Kardec. Já ouvi argumentos a favor e contra. Eu não tomo partido nessas coisas, eu acho que isso é uma perda de tempo. Mas eu posso dizer o seguinte, dos livros que eu já vi, das reencarnações de Chico Xavier, não tem nenhuma que nos faça entender que ele é Allan Kardec reencarnado. Não. Doutora Marlene, eu tenho grande respeito, mas eu acho que não está certo. Acho que ela mesma pode dizer, agora está no mundo espiritual, ela tem mais recursos e condições de dizer.
Compensa dizer? Bom, a pergunta é, o que é que esses dois têm em comum? É a pergunta. O que eu diria a vocês? Eu diria o seguinte, o que eles têm em comum são dois grandes monumentos, ou duas colunas importantes para a consolidação do espiritismo no Brasil. Assim como o Leon Denis na França é um consolidador, eu posso dizer que Chico é um consolidador. Falar, mas Eurípides? Eurípides também, mas Eurípides viveu pouco, teve outra missão. Você pode falar, mas Ivone do Amaral também colaborou, claro. Você pode falar, mas e aí, Divaldo? Continua colaborando. Mas Chico trouxe mais 400 de livros psicografados, onde esses livros permitiram que a doutrina espírita penetrasse em todos os rincões, porque mostrou o caráter religioso da doutrina. O científico e o filosófico já tinha uma grande base na codificação, mas com o Evangelho, segundo o Espiritismo, e toda a participação de Emmanuel, como seu mentor, mentor de Chico, desenvolvendo aqueles romances épicos, nosso Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois aquela série Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, depois aquela série de obras de autoajuda, depois essas obras todas, depois vem aquela série de André Luiz, dando uma descrição do mundo espiritual. Quer dizer, Chico é aquela obra continuadora que dá ao espiritismo uma feição de religião que ele realmente é, sem perder o seu caráter de filosofia e ciência. Então, hoje, ainda que se discuta por aí, não, nós temos que adotar o espiritismo laico, tirar de lado a prece, essa coisa, esse ranço católico que tem no espiritismo. Não. Ranço católico, sim, é bom não misturar, mas o caráter religião do espiritismo está aí. Puro, cristalino em Chico Xavier, porque ele é um homem que não manchou nossa doutrina, pela bondade e humildade. Quem pode atacar o espiritismo? Muita gente ataca, mas dá para atacar o Chico? Tem gente que ainda ataca, mas sai perdendo. O homem, Chico Xavier, é unanimidade. Se não unanimidade, ele é, em termos de respeito, o maior brasileiro, né, de todos os tempos, é isso? Fizeram uma enquete uma vez, pela televisão aí, o SBT, mais outros veículos aí, o nome maior brasileiro, puseram Pelé, Juscelino, puseram Santos Dumont, puseram um monte de gente boa aí, a maioria mineiro, né? E Chico Xavier ganhou. Por quê? Ele é amado mesmo. Até aqueles que lhe cuspiram na face. Ele falou, opa, começou a chover, né? Caindo uns pinguinhos. Esse é Chico Xavier. E ele e o seu mentor estavam fechados com Allan Kardec. Emmanuel disse para o Chico, olha, se eu disser alguma coisa que contrarie Kardec, fique com Kardec e esqueça-me. Bom, é muito bom falar disso. Esses dois aí, então, que têm em comum? São duas colunas do espiritismo, importantíssimas. Mas um seria a reencarnação do outro, eu não creio. E vou dar minhas razões, é um ponto de vista pessoal. Chico é médico. Allan Kardec, médio no sentido de ostensivo, ter a faculdade aflorada da evidência, da psicografia, da psicometria. Chico pegava, às vezes, um monte de cartas do correio, já sabia qual carta ele deveria ler, em primeiro lugar. Por um objeto, psiquicamente, ele ia ao dono daquele objeto. E outras tantas, que um dia a gente fala da mediunidade de Chico. Mas Chico, então, falou, para isso que preciso fazer, você precisa escrever livros. Vamos lá.
E carteiro dos espíritos também, mandar cartas de desencarnados para o seu ente familiar. Eu participei ontem de uma reunião mediúnica. Ali não tinha nenhum espírito em condição de escrever. Se tivesse um médium psicógrafo ali, não, porque eram todos muito necessitados, estavam em desespero, em grandes traumas e dramas íntimos de consciência. Alguns ainda não tinham nem ciência do desencarne. Outros tinham. Esses poderiam até escrever, mas não sabem, às vezes, nem dominar o idioma. Muito mais falar através do médium. Às vezes, alguns nem conseguiam falar. Mas houve um caso de um espírito que merece até contar aqui, fazendo um parênteses, né? Ele dizia, eu fui criminoso, eu matei, e hoje eu me arrependo amargamente. E quero me redimir. Mas é a quarta, essa reencarnação que eu estou planejando já é a quarta. Eu fali nas 3 primeiras. Eu reincidi no erro. A gente se prepara, chega lá e faz tudo errado. Agora, os meus amigos aqui em cima estão estudando uma ideia, um meio, uma espécie de dor-auxílio, né? Eu traduzi com dor-auxílio, que é para eu nascer maneta, sem as 2 mãos. Maneta duplo. Para não manusear a arma. Pode ajudar. Se bem que tem muita gente que mata por outros meios também. Com astúcia, prepara um remédio, prepara um veneno. Com a língua, envenena meio mundo. Então, não é só isso, não. Isso aí pode evitar dele manusear uma arma, manejar uma faca, mas ele tem que demover a vontade de matar, de se vingar, a ira. Ele tem que controlar a cólera, o orgulho, né? Foi uma conversa muito boa com esse espírito. Muito boa. Então, a mediunidade do Chico, meus amigos, uma mediunidade que veio para com caráter de serviço ao espiritismo. Ele entendeu isso e não saiu do caminho, foi disciplinado, como pediu o Emmanuel, você precisa ter disciplina, e ele foi. Disciplinado, não constituiu a família biológica, dedicou a isso. A família dele, biológica, lá em Pedro Leopoldo, não entendeu a tarefa dele, ele precisou sair, foi para Uberaba em 59, e lá ele desenvolveu o seu trabalho integralmente, humildemente, com todo o amor. Desencarnou em 30 de junho de 2002, aos 92 anos. Essa atividade mediúnica do Chico, essa mediunidade, não está em Allan Kardec, no Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail. E nem a cultura de Allan Kardec está em Chico. Chico se tornou um homem culto, não há dúvida, porque ele aprendeu com os livros. Ao retificar os livros, fazer a revisão sozinho, com a vista cansada, doída, com Emmanuel instruindo outros espíritos que vieram se comunicar por seu intermédio, poetas, não é? O primeiro livro do Chico, a gente lembra, foi o Parnaso de Além Túmulo, 150. A primeira edição tinha 150 poetas brasileiros e portugueses. Grandes nomes da cultura luso-brasileira. Mas depois o Parnaso teve reedições e chegou a ter 250, por aí, né? 250 poetas, tanto do Brasil quanto de Portugal. Antero de Quental, Olavo Bilac, Casimiro de Abreu, Castro Alves. Tanto é que Monteiro Lobato viu, falou, esse homem pode ocupar quantas cadeiras ele quiser na Academia Brasileira de Letras. Curioso, Humberto de Campos era vivo e olhou e falou, como pode esses poetas fazerem concorrência conosco? Assim não dá. Desencarnou, foi escrever também, através do Chico, Humberto de Campos. Nosso Lar. Eu já falei aqui dos livros, dos romances, através de Emmanuel.
Mas veio André Luiz, que foi médico no Brasil, e assessorado lá em cima por uma equipe, começou a ditar uma série de livros a Chico Xavier. O primeiro é esse aqui, ó, um best-seller, Nosso Lar, uma colônia espiritual, onde André Luiz, desencarnado, foi recebido. O André Luiz é um pseudônimo, porque André Luiz não revelou o seu nome na Terra, mas sabe-se que ele foi um médico sanitarista. Alguns atribuíram a essa indicação, fizeram crer que era Oswaldo Cruz. Outros foram mais a fundo e falaram, não, Carlos Chagas, aquele que estudou a epidemia do bicho barbeiro, que transmite um problema, um mal de Chagas, por causa de Carlos Chagas. Eu acho também que é outra discussão que não vamos alongar muito, não. Eu acho que é o seguinte, no Nosso Lar mesmo, André Luiz encontra o pai. Aí, veja quem é o pai, quem foi o pai, faz a amarração, você vai saber. Quem quiser ir atrás, vá. Tem aí a Liga dos Pesquisadores Espíritas, jornalistas investigativos, não? Associação dos Jornalistas, Jornalismo Investigativo. Vamos em frente. Vamos em frente. Tá, não podemos desmerecer a presença de Bezerra de Menezes. Já falamos dele recentemente, quando falamos de política. Bezerra de Menezes ajudou a unir os espíritas em torno de uma casa, a Casa FEB, Casa Mátria do Espiritismo, que teve sede no Rio, hoje é em Brasília. Mas eu acho que a FEB também já não é mais aquela bandeira que abriga todos os espíritas. Já tem até entidades concorrentes da FEB, congêneres à FEB, que também querem fazer o mesmo papel, ou não, ou parecido, ou contrário. O que importa é que Bezerra, ainda hoje, quando dá para falar através de um médium, ele fazia isso muito através do Divaldo Franco, que anda doentinho, 97 anos, já não está podendo dar essas comunicações. Mas Bezerra sempre dá os seus pitacos, suas instruções, e fala, espíritas, estejamos unidos, né? Espíritos espíritas, e continua dizendo, chamando para o dever, né? O serviço de unificação é urgente, mas não é apressado, não nos cabe violentar consciência nenhuma. E aí eu mostro o Chico Xavier aqui com o Peixotinho, que é um médium de efeitos físicos, que morava em Niterói, e Chico, em 53, está lá com ele, ó, os dois contando belos casos, ó, o Chico com seu ternão de linho, Peixotinho aqui. No meio, Eurípides, de quem eu já falei, porque Eurípides veio antes de Chico, hein? Eurípides veio no finalzinho do século XIX e desencarnou com a gripe espanhola, em 1918, já falamos dele também. A Ivone já é assim, mais do nosso tempo, desencarnou em 1984, num hospital do Rio de Janeiro. Ela morava no Rio com a sua irmã, Ivone do Amaral Pereira, também contribui. Eu posso, um dia nós vamos falar também, aqui está escrito Boa Nova, tá? Ceareiros da Boa Nova, eu errei. Muito bem, de novo a fachada aí da Passagem Santana, que eu já falei para vocês. E agora está aí, Divaldo com Raul, Ceareiros da Boa Nova, aqui está certo. Os médiuns colaboram muito, o Chico novo, o Chico já nos anos 80, usando esse óculos escuro, por quê? Ele tinha um problema danado nas vistas, né? Inclusive sangrava, ele estava meio caolho já. E além da vista sangrar, ele passou a usar um óculos para melhorar a visão, a imagem dele. Tinha uma calva luminosa aqui, e ele passou a usar uma peruca, né? Eu achava ele um tanto exótico. Eu fui conhecê-lo lá em Uberaba. Eu o conheci.
o cumprimentei, cantamos com ele, com violão. Nós estávamos lá numa grande turma, né? Um grupo musical que a gente cantava no Centro Espírita, chamava Os Planetas, a gente cantou para o Chico. Primeiro ele fez a gente trabalhar muito lá, porque nós chegamos lá no dia de entrega de comida, de cesta básica, a banda inteira teve que pegar no batente lá, ajudar o Chico. Só 2h que ele foi ler algumas mensagens que ele tinha recebido, e aí ouviu a nossa música. E aí, com essa música que eu quero hoje encerrar aqui a nossa live. Uma música que eu fiz para o Chico e fui levar para ele lá. Cheguei lá, não dá para entrar, entra um, mas não entra o outro. Eu fiquei ali na rua Dom Pedro I, no Parque das Américas, né? Debaixo da cerejeira, esperando alguém me deixar entrar, e não tinha jeito. Falei, mas os veículos de imprensa entram, e eu estou aqui a serviço do Alavanca e ninguém me atende, né? Aí chegou um Monza vermelho, a senhora desceu com um bolo. Na hora que ela foi entrar, eu falei, deixa eu entrar com a senhora. Ela falou, não, esse aqui é o bolo que eu trago para o Chico. E o Chico, ele precisa, é o café da tarde. Eu falei, fala para ele que eu estou aqui. A mulher entrou e fechou a porta. Até que chegou uma perua. E essa perua, agora vocês vão olhar a minha cara inteira. Aquela perua Kombi, estava lá o barbeiro do Chico, Netinho. Netinho desceu, ele chegou, eu falei, oi, senhor, tudo bem, tudo bem? Eu posso entrar? Eu não posso permitir tua entrada. O seu Chico não permite, ele está meio doente. Tá bom. O ano, acho que era 86, 87. Poxa, eu com uma fita cassete gravada a música pro Chico. Ele falou, olha, se você quiser eu entrego a fita. Falei, tá bom, mas você vai fazer o quê? Ele falou, vou fazer a barba do Chico. Falei, diga que eu sou o seu ajudante, que eu vou ajudar a fazer a espuminha. Aquela espuminha com a pincel. Ele riu, falou, não, eu levo a tua fita, tá bom? Falei, você vai entregar? Sim, me dá seu telefone, amanhã eu te ligo para saber, tá bom. Ele deixou o telefone e levou a fita. No outro dia eu liguei. Oi, Netinho, você entregou a fita para ele? Entreguei. Ele ouviu? Falou, não sei. Liguei no outro dia, ele ouviu? Ouviu. Diz que você vai gravar um disco. Eu não acreditei. Porque já nem se gravava mais disco nessa época, era CD, né? Eu acho que ele quis dizer um compacto, um disco compacto, talvez. E, de fato, eu gravei um CD e a faixa inicial é esse tema aqui, que depois nós apresentamos no Congresso Espírita Estadual de 2003, em Campinas, em que o Chico Xavier, já desencarnado havia um ano, foi o patrono desse congresso em Campinas. Eu cantei, está aqui para vocês, e eu fecho a nossa live com essa música. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Tchau! Foi em vão a semente em solo fértil germinou, multiplicam-se na terra outros mais, ceareiros da palavra do Senhor. No final de século que se aproxima, vai vingando a doutrina do Consolador. Chico Xavier, fonte de amor, onde estiver, e acompanha a luz do Salvador. Chico
Xavier, fonte de amor. Onde estiver e acompanha a luz do Salvador. Apesar do velho e fraco coração, você nunca nos faltou com seu calor. Na mensagem de esperança que ensina, trabalhando na doutrina do Consolador. Xavier, fonte de amor.